Oi galerinha, bom dia, estamos aqui para mais um dia de aula, mas antes disso eu vou dar umas dicas de estudo para vocês. Procure sempre um lugar calmo, arejado, silencioso, tenha sempre lápis, borracha e caderno e o livro de história de vocês, ok? Nós iremos dar continuidade à aula passada, onde nós falamos sobre o ciclo de mineração no Brasil, né? A exploração e administração do ouro, né? Esse período ele representou um momento de maior abuso e dominação no Brasil pelos países europeus, posto que a coroa portuguesa cobrava altos impostos sobre o minério extraído, os quais eram taxados nas casas de fundição, onde as pedras eram derretidas e transformadas em barras e recebiam um selo que dariam legitimidade para ser negociado, pois haviam desvios e sonegações que, quando descobertos, eram penalizados duramente. O ouro encontrado nas Minas Gerais levou milhares de pessoas a se deslocarem para a região. Então, muita gente, quando viu que Minas Gerais tinha tinha ouro, então muitas pessoas saíram de sua região e se deslocaram para Minas Gerais para assim fazer a extração do ouro. Os principais mecanismos de controle era o quinto, onde 20% de toda a produção do ouro caberiam ao rei de Portugal, né? Esse tributo ele consistia na cobrança de 20% de todo o ouro que fosse extraído das jazidas. Esse modelo facilmente foi corrompido, pois não conseguia estabelecer controle sobre o pagamento. Tinha a derrama, que foi uma política muito violenta de cobrança dos impostos atrasados, acabou sendo um dos motivos que levaria ao movimento separatista conhecido como Inconfidência Mineira. Tinha a captação, que foi um imposto criado paralelamente ao quinto, que consistia em cobrar uma taxa sobre a quantidade de escravos usados nas minas para a extração do ouro. Ok? E por conta disso, dessa extração de ouro, né? Houve um conflito armado ocorrido na região de Minas Gerais entre os anos de 1707 e 1709, envolvendo os bandeirantes paulistas e os emboabas, que eram portugueses e imigrantes de outras regiões do Brasil. O confronto tinha como causa principal a disputa pela exploração das minas de ouro recém-descobertas nas regiões das Minas Gerais. Os paulistas queriam exclusividade na exploração da região, pois afirmavam que tinham descoberto as minas. A liderança estava, os emboabas eram liderados pelo português Manuel Nunes Vianas e os paulistas eram comandados pelo bandeirante Borba Gá. O conflito mais importante e sangrento ocorreu em novembro de 1708, no distrito de Ouro Preto. Os emboabas eles dominaram a região das minas e os paulistas se refugiaram na área do Rio das Mortes. As principais consequências dessa guerra dos emboabas foram: os paulistas foram derrotados e a coroa portuguesa criou a capitania de São Paulo e Minas de Ouro. A cobrança do quinto foi regulamentada. A coroa portuguesa, após acabar com o conflito e pacificar a região, assumiu a exploração do ouro da região das Minas Gerais. Os bandeirantes paulistas expulsos da região de Minas Gerais foram procurar em busca de ouro nas regiões de Goiás e Mato Grosso. Encontraram nestas áreas novas minas para ser exploradas. Então, gente, resumindo, a Guerra dos Emboabas, ela decorreu da insatisfação dos bandeirantes por se sentirem prejudicados pelo critério da coroa portuguesa e não permitir a mão de obra indígena na exploração do ouro e por não terem escravos africanos para utilizar. E isto despertou um sentimento nativista nos bandeirantes contra os forasteiros, apelidados por eles de emboabas. A razão da divergência entre a coroa portuguesa e os bandeirantes estava clara. Ambos queriam aumentar sua margem de lucro, o que acabou, de modo geral, levando a esse embate. O episódio que marcou o conflito envolvendo bandeirantes e emboabas ocorreu no chamado Capão da Traição. Uma numerosa tropa paulista foi cercada pelo carioca Bento do Amaral, comandante dos emboabas.
O fato mais grave é que, mesmo depois de terem se rendido, os paulistas foram assassinados. A guerra só terminou em 1709, quando foi concedida anistia a todos que se envolveram no conflito. Depois da guerra, houve a unificação das capitanias de Minas de Ouro e São Paulo, e em 1711 a Vila de São Paulo foi elevada à categoria de cidade, e em 1720 as capitanias foram separadas, dando origem às capitanias de Minas Gerais e de São Paulo, ok? Então, galerinha, nossa aula foi somente até aqui. Se vocês quiserem rever todo o nosso conteúdo, é só acessar www.escolapequenospassos.com.br. Lá vocês terão acesso a todo o nosso conteúdo. E não esqueça, galera, de acessar a nossa agenda eletrônica, onde lá é postado diariamente as atividades diárias de vocês. E eu espero que vocês tenham um bom dia de estudos e até a próxima aula.